Sejam bem-vindos, cartomonstrinhos, cartoatacantezinhos. Eu sou o Patinhas e vou estar trazendo as dicas para o ataque da 21ª rodada, trazidos pelo glorioso Cartologia. Seja muito bem-vindo para você que está chegando a primeira vez. Aqui a nossa missão é te empoderar com as melhores análises e dados para você sair daquela barrinha que não te ajuda em nada no aplicativo e desse monte de achismo que a gente vê por aí nos outros canais. Aqui o nosso compromisso é com dados, fatos analíticos e que tem dado muito certo. Só perguntar para os nossos gloriosos cartomonstrinhos que já estão conosco há muito tempo, estão aqui agora, por isso já sabe o esquema. Curte, comenta quais são os atacantes que você está pensando em colocar no seu time. Se você está curtindo o canal, compartilha com seus amigos e ajuda a gente a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando. Ajuda a gente, entra lá no nosso Instagram, @cartologiafc, para ver um conteúdo muito diferenciado e engraçado, e no nosso Telegram, no canal do Cartologia, onde a gente divulga todos os nossos gráficos e análises 100% grátis, que não tem plano de sócio, aqui você não tem que pagar R$40 para ganhar a dica certa. É de um cartoleiro para o outro. Chega de papo e vamos falar da rodada. A 21ª rodada está aqui embaixo e as nossas dicas seguras vão ser para gastar. Aqui, ó, bebida brilhante na balada, a gente vai estar gastando com Marinho, PP, Gabigol. Acabou meu dinheiro. Eu sei, complicado, por isso que a gente vai trazer algumas outras propostas, até porque a gente tá gravando esse vídeo hoje, terça-feira, então vai ter ainda a rodada da Copa do Brasil, pode ser que muitos jogadores se machuquem, não joguem, os técnicos decidam poupar. A gente vai manter hoje a discussão no nível teórico. Na medida que a rodada estiver se aproximando, a gente vai fazer as adaptações conforme o Twitter, os boatos, e seja lá quem os videntes nos disserem que não vai jogar. Por isso, fiquem de olho no nosso canal Telegram, em que a gente vai atualizando em tempo real tudo que vai acontecer. Beleza? Bom, antes da gente dar nossas dicas moderadas e ousadas, vamos para o nosso mapa do confronto. Patinha, sou novo no canal, me ajuda. Seguinte, lê primeiro. Times que estão mais para a direita, no caso ali, por exemplo, você vai ver o Corinthians, são os times que têm o melhor confronto, significando que os adversários deles fornecem as maiores médias para atacante onde eles vão estar jogando. Calma, Patinhas, muito rápido. O que eu tô dizendo é o seguinte: o Corinthians que encara o Atlético fora de casa e o Galo jogando fora de casa é o time que mais cede pronto dos atacantes atualmente no campeonato. Fato é que justificaria a gente colocar, mas atacantes do Corinthians, você fala, pô, Patinhas, mas o ataque do Corinthians é muito ruim. E por isso que a gente tem uma outra dimensão. Pra dizer que quanto mais alto tiver um time ali, melhor a média executada pelos atacantes desse time. Por isso que a gente vai ver o Corinthians lá embaixo e times como o Palmeiras, que tem feito muitos gols recentemente em casa, o Santos e o Flamengo não tá subindo mais, tal como o glorioso Grêmio. Por isso que quando a gente confronta quem tá mais pra direita e quem tá mais pro alto, a gente cria os nossos quadrantes de orientação e um deles é o verde. O quadrante verde significa que tá numa posição boa e tem um confronto favorável, por isso são os times que nós vamos buscar, querer e almejar. Qual que é a grande ressalva que a gente já vai fazer aqui? Pô, Patinhas, mas cadê o Palmeiras nas dicas seguras? Você meteu todo mundo que não era. Mentira, a gente colocou o PP e o PP tá aí. Mas o fato é que o Palmeiras está numa draga de contusões, era uma sequência de jogadores sendo perdidos para as convocações e lesões que tem acontecido no time. Vídeo Wesley e Felipe Melo recentemente. E hoje, quando a gente fala de ataque no Palmeiras, a gente tem que recorrer basicamente a 3 nomes, certo? É Rony, que, meu Deus, o Luiz Adriano, que é um gol muito mais cagado, ocasional ali, você pode ver no último jogo que mesmo com o gol fez uma pontuação xoxa, tudo bem, perdeu o pênalti, mas pode ir lá nas outras, tira o gol e vê quantos pontos ele fez. Tem muito não. E o Verón, que tá com poucos jogos ainda pra gente conseguir traçar um perfil do jogador, ele tá conquistando agora a titularidade, muito mais por oportunismo do que por mérito, e quando a gente fala no cara que era um bom cartoleiro, o cara que tá fazendo muito ponto de finalização e falta sofrido, que é o Wesley, não tá mais lá, beleza? A gente pesquisou, cara, muito o time do Corinthians, mas o fato é que os 2 atacantes de hoje, que é o Léo Natel e o Davos, tipo, não tem dados suficientes, o Cartologia preza por dados. Você, pô, mas eu tô sentindo. Pô, você tá sentindo, vai no banheiro. O que eu tô te falando é o seguinte: dados e fatos não tem pra colocar os meninos hoje. A gente vai estar pensando em opções do esporte, mas não necessariamente no ataque. O fato é que o Cartola aqui come uma bola e quando ele pensa no Thiago Neves, pensa como meio campo. Mas hoje o Thiago Neves é basicamente centroavante e no nosso vídeo de meia a gente vai estar mencionando o Thiago Neves sim. Por isso que nesse daqui a gente não vai necessariamente acessar peças como Leandro Barcia, Marquinhos, que não fazem tanto sentido, não são jogadores que têm se destacado tanto, a gente vai apostar mais no medalhão no Thiago Neves, mas não nesse vídeo, no vídeo do meio campo. Poderíamos pensar, e a gente até vai bater um papo um dia sobre o Vinícius. Mas o fato é que o Cartologia já errou tempo demais no menino Vinícius do Goiás e a gente não vai estar cobrindo ele. Já indo aqui para a segunda parte, aí alguns times que eu acho que você tem que tomar muito cuidado, beleza? Você poderia ficar impressionado pelo momento do Brenner e tentar pensar em algum jogador do ataque de São Paulo? Poderia, mas vai estar enfrentando a muralha cearense, que é o Fortaleza dentro de casa.
Fato é que você poderia falar, pô, mas agora tá sem o Rogério Ceni, o que vai acontecer? Eu não acredito no futebol, sendo desses que saiu o técnico, eles desaprendem a jogar. Tipo, ai meu Deus, qual que é a regra? Eu não acho que vai acontecer isso. Tudo bem, podem ter impacto, o São Paulo pode vir a furar essa muralha de SGs que já conquistou 66% dos jogos em casa com SG? Pode ser que sim, mas o confronto é muito complicado. Se a gente analisa o histórico não favorece. Beleza? Outros jogos que eu acho que você tem que tomar muito cuidado. É o caso do Ceará. Ceará que vai estar encarando o glorioso Grêmio em casa. Bom, mas e se o Grêmio poupar e tudo mais? Com os dados e fatos, hoje o Grêmio é um dos piores times para você ser um atacante e jogar contra lá na casa do Imortal. O Flamengo, que não tem um jogo nada fácil, mas o fato é, cara, que a gente vai ter a volta dele. O menino, o homem, Gabigol. E é absurdo as médias dele, a gente vai colocar sobre as oportunidades. E é um jogador que a gente vai ter que acessar, ele é seguro em 2019, tava sendo seguro antes da lesão em 2020. Tem que ser um cara. É o Marinho, eu vou até trazer gráficos, mas você já sabe, é o Marinho. Beleza, outros times que eu acho que vale a pena e a gente vai comentar, a gente vai estar pensando um pouco no Coxa. Fala, pô, Patinhas, mas tá numa zona vermelha, o que mais? Tanto Fortaleza também tá numa zona vermelha, você vai estar falando deles? Cara, a zona vermelha é uma zona legal? Não. Vai ser um dia na nossa segura? Não vai. Mas a gente pode tentar acessar algumas peças aí. Destaque para o jogo do Botafogo, que também tem uma facilidade contra o Bragantino, que é um dos times mais vazados do campeonato. Beleza? Cara, vem então os nomes do Cartologia para você escolher aí qual que se encaixa mais no seu time. O primeiro a gente vai estar falando do Santos. Para quem tá chegando agora, como funciona essa tabela, a gente traz os maiores pontuadores em cada uma dessas posições que jogaram contra o Inter quando o Inter tava jogando fora de casa. Então naquele jogo do Corinthians e Inter, o melhor que foi o Davó, que fez 9.2, ele fez o gol. Depois teve quando jogou contra o Sport, o melhor atacante foi o Marquinhos, também fez gol, fez 9.9, o PP que fez 12, e assim vai. E aí dá um cheiro da gente ver se, pô, tiveram atacantes que mandaram muito bem e é uma grande oportunidade. Fato é que você poderia argumentar que no começo do campeonato definitivamente não, depois teve um momento que subiu muito mais e hoje tá oscilando aí. Fato é que nos últimos 2 jogos tiveram atacantes aí que beiraram os 10 pontos e a gente tem do outro lado falando quem? O glorioso Marinho, o meninão aqui. Mas antes do Marinho, vamos falar do Radar. E o Radar, uma breve introdução para você que tá chegando aqui a primeira vez. Como que a gente interpreta o Radar? Tá entendendo nada, parece escola. Não, o negócio é o seguinte. O polígono azul representa o potencial de execução de quem? Do Santos. E aqui a gente vai estar vendo em cada um desses números, então aqui vai estar os 50, os 100, 150, quantos por cento esse time faz em cada um desses scouts comparado com a média do campeonato. Então, por exemplo, você vai ver aqui que o Santos está em torno de 50% mais gols pelo ataque do que a média do campeonato. Significa que se na média do campeonato um atacante faz 4 gols, eu tô falando que o atacante do Santos está fazendo 6 gols, ou seja, 50% acima da média. 50% de 4 é 2, 4 mais 2, 6. Ai, meu Deus. Então, e como que a gente olha isso? A ideia do Radar é ele ser bate-pronto para você olhar de acordo com outro polígonozinho que você vai estar vendo aqui, que é o laranja, que é do ponto de vista de execução. Então, quantos por cento acima da média o Internacional está cedendo em cada um desses scouts? E se a gente vê um time que está excedendo a média na execução versus um time que está excedendo a média em ceder, aí a gente vai, pô, tem o match aí, é um time que está ganhando, um time que está cedendo, a gente pode gravar um cara aí, tem ajudado muito Cartologia. E aí você fala, pô, Patinhas, mas o polígono inteiro do Inter tá abaixo de 0, ou seja, eles estão abaixo da média. E é verdade, você vai ver isso muito nas pontuações recentes do ataque. Não é exatamente aquele time que cede muitos pontos. Até a pontuação do Davó foi um gol meio cagado ali. Você vai ter o Marquinhos também que fez gol e não fez muito mais nada. É difícil a gente tentar achar outros pontos. Tá namorando aqui para passar a média. Fato é que a única coisa que o Inter faz mais do que a média do campeonato é cometer faltas. Fato exemplificado aí pela péssima atuação do Rodrigo Moledo e do Vitor Cuestas esse ano aí. O Rodrigo Moledo nem tanto, Cuestas com certeza. Mas se a gente olhar o potencial do Santos aqui, é absurdo e o nome é dele, é do menino Marinho. Patinhas, vários números, o que eu olho primeiro? Primeiro, olha aqui na parte da esquerda, que a gente compara a média dele, que é esse tracinho preto aqui, e a gente compara com 2 grandes níveis. O primeiro nível vermelho aqui é a média dos atacantes do campeonato, e o segundo é a média dos top 30 atacantes do campeonato. Aí você fala, meu Deus, mas o Marinho é um deus, o homem, o melhor atacante do campeonato, por isso a gente vai estar escalando ele sempre que puder. E o cara tá na média fazendo um gol por jogo em casa. Na média ele faz um gol por jogo em casa, é absurdo, isso é um número fantástico. Tá na média sofrendo 5, ou seja, cada falta sofrida é meio ponto. Se ele tá com 2,5, são 5 faltas sofridas por jogo. Na média, é absurdo, ele tem uma oportunidade ainda mais de passar por isso, tá acima da média do campeonato. A média do campeonato são todas essas barrinhas laranjas, ele tá acima delas em todas, e ele também tá acima do que na média do que é excedido pelo Internacional em todas.
é um grande nome pra gente colocar no nosso time, é absurdo. Quais são os pontos que mais levariam a gente a não escalar o Marinho? Nenhum, porque ele é incrível. Próximo cara que eu vou olhar é o PP. Então a gente vai estar olhando o Grêmio, analisando contra o Ceará. Patinho, eu já aprendi, foi mais rápido, beleza. Então a gente vai ver como que tá o histórico aqui do Ceará. Cara, o Ceará tem cedido muitas pontuações boas para atacantes. Matheus Babi 9.3, Luiz Henrique 8.5, Wesley 13, Alejandro 17, Marrone 19, Elton 15. Fato é que quando o meu Ceará joga fora de casa, geralmente o atacante faz a festa. E isso alinhado com um cara que é muito abençoado dentro de casa, que é o PP. Se a gente olhar do ponto de vista do radar, a gente vai ver que tem um match em assistência e gol. Os dois estão acima da média, sendo o gol aqui batendo 60% e no ponto de vista de cedido 30% é uma boa conversa ali. Temos ainda oportunidades em finalizações defendidas, o que reforça a fragilidade defensiva de conseguir barrar o cara na hora de fazer o chute a gol. Pontos que a gente ressalta que não é exatamente onde a gente vai ganhar mais em faltas sofridas. Quando a gente olha o menino PP, como pode ver o gráfico aqui da esquerda, top 30 da posição, absurdo, eterno e sustentável acima do top 30 da posição, muito bom. Tá na média, diferente do Marinho, fazendo um gol a cada 2 jogos, jogando em casa, mas ele ainda assim tem participação acima da média em assistências, em desarmes, em faltas sofridas, em finalizações para fora e finalizações defendidas. É absurdo. E o que é melhor ainda mais que o Marinho, ele comete a metade do número de faltas que o Marinho comete. Marinho que tem se tornado um pouco mais agressivo ultimamente, dando porrada em todo mundo. O PP é um menino mais acometido, um menino mais certinho, um menino do bem. E tem errado uma média de 4 passes incompletos aí, que não é muito, tá? A gente vai ver jogadores aí como o Reinaldo batendo 20, o cara fazendo 4 na média aí, é muito bom. Próximo nome, a gente vai estar falando do mito, o cara hoje tem gol do Gabigol. Fato é que quando a gente olha para times que encararam o Dragão como visitante, só teve um cara mesmo que lacrou e meteu no Instagram que mandou bem, foi o Brennerzão lá de São Paulo que fez 20. Depois, cara, a gente vai ter um monte de mais ou menos aí. A gente teve o Cano que fez 7.6 naquele jogo que o Kaiser destruiu. A gente vai ter Vitor Andrade, mas na verdade, cara, a gente também vai ter uma coleção de caras que se ferraram. A gente vai estar falando do glorioso Curitiba, que o melhor jogador deles fez 0.8 no ataque. Depois a gente vai ter o Santos, o melhor jogador fez 3.1, o melhor jogador do Sport fez 1.1. Então assim, não é do Bahia, desculpa, fez 1.1. Então assim, não é que o Dragão oferece muito, isso vem muito do estilo de jogo dele, que fica muito retrancado quando ele tá jogando fora de casa e exige mesmo que tenha aquela bola consiga sobrar ou que o time consiga expor mais o Dragão. E quando a gente olha aqui o radar, você vai ver que a gente tá indo muito mais pelo lado da execução do que pelo lado cedido. Você vai ver que todos os pontos do ponto de vista do Dragão estão abaixo da média do campeonato. Não favorece eles como sendo uma boa vítima aí. Só que do ponto de vista de predador, do lado do Mengão, tá tudo acima da média, com exceto falta sofrida e desarme, que não vale muito para atacante. Falta sofrida vale bastante para atacante. Mas só é que tanto em finalizações e ataque e gol, ele tá acima da média do campeonato e tem uma peça fantástica voltando. O Gabigol, ele tava numa ascensão bem no momento em que ele teve a contusão, né? Que foi um evento infeliz aí, graças a Deus ele tá voltando uma excelente peça do futebol brasileiro. E ele ficou muito tempo fora. Você poderia advogar que ele vai voltar diferente. Tem a tal do tempo de aquecimento do jogador. E é verdade, o cara não volta 100% da maneira como ele é. Mas ainda assim, ele é um cara muito valioso pro time e ele tem uma oportunidade agora de começar a titular, agora com mais um período de treino e o Pedro indo pra seleção. E assim, quando a gente compara o Gabigol com o Vitinho e o Lincoln, assim, até um Cone ali a gente botaria porque já é melhor que os outros caras. Corneta! Fato é que, cara, ele tá com uma média de gol muito boa, maior do que o PP. Porra, mas o PP teve muito mais jogo. Beleza, tem todas essas ressalvas, mas uma média de gol muito boa. E é acima da média em finalização defendida e finalização pra fora, ambos os pontos que favorecem aí o ataque do Mengão como um todo. Quem me preocupa nele erra muito mais passes. A gente tava falando em 4 passes aqui, a gente tá chegando em 7 passes incompletos aqui. Bate menos, mas tem tomado muito cartão amarelo. Acho que é um pouco das faltas que ele faz. Ele tem que perder um pouco mais a cabeça aí. Vamos ver se ele consegue aliviar, relaxar um pouco mais nesse jogo dentro de casa e conseguir garantir uns golzinhos pra gente. Próximo cara que eu vou estar falando é Ibabimovic, que vai estar encarando o glorioso Bragantino lá na casa em Botafogo. Fato é, cara, que o Bragantino é aquilo lá. É uma das defesas mais vazadas e toma muito gol dos atacantes adversários. Marinho, Welber, Wellington, Giovanni, Luciano, Savarino, Vinícius, Janderson, Lincoln. Todos os jogadores fizeram gol jogando com o glorioso Bragantino dentro de casa. Tá aí as oportunidades. Quando a gente olha o mapa, é um mapa mais
estranho. Por quê? Porque o ataque do Fogão tá numa dificuldade, tá tentando lutar. Você vai ver que do ponto de vista de gol, tá abaixo da média do campeonato. Fato é que, pô, tenta lembrar aí dos gols do Botafogo, não tem muitos. Quando a gente olha em finalização defendida e falta, tá acima da média, e desarme. Você vai ver que é aquele ataque que participa, mas não conclui. E a gente espera poder mudar isso quando a gente olha que do ponto de vista da oportunidade, o Bragantino cede bastante coisa aqui. Fato é que quando a gente olha o Babi, tá transitando no nosso purgatório dos talentos, ou seja, ele tá acima da média dos atacantes, mas tá abaixo do top 30 do campeonato. Ele tá com uma média de gol bem abaixo, a gente tá falando de 8, 4, 6, aqui a gente tá falando de uma média de 2 pontos por gol por jogo, ou seja, não é de um gol a cada 4 jogos, um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é um jogador que tem boas pontuações de sustentação, então ele toma na média 2 faltas, consegue executar mais de 2 desarmes por jogo, tem uma boa média de assistência pro ponto de vista de um atacante, então é uma peça a gente ser estudada. O que me preocupa, tá fazendo na média 3 faltas por jogo, então tem dado muito mais porrada aí, eu acho que faz parte, é um menino que tá chegando agora e vai ter ainda que polir as suas habilidades técnicas aí para ser um atacante mais incisivo e menos batedor, o fato é que tá vendo um momento conturbado, mas o confronto favorece, vai ser uma das nossas dicas moderadas. O próximo nome é o Palmeiras, a gente conversou muito aí. Do ponto de vista do Flusão, os últimos 2 jogos ele não tratou muito bem os atacantes adversários aí, mas já teve um passado glorioso de ser mãe. Então o Rafael Moura fez gol pra caramba lá, Hernani fez gol, Brenner fez gol, Alejandro fez gol, o que abre margem pra gente pensar no potencial do nosso glorioso Parmeirinho. Cara, esse gráfico é um dos gráficos mais chocantes. Você vai ver, Patinhas, a bolinha da média do campeonato tá aqui, exato. Tá tudo acima da média, exceto o cedido em desarme. Só que todo o resto é maior do que a média do campeonato. Então, assim, a oportunidade para os atacantes do Palmeiras são muito fortes. Tanto de receber falta, de dar chute pro gol, de dar assistente, de fazer gol. Fazer tudo dá para os atacantes do Palmeiras fazer. Por isso que a gente vai estar sugerindo o Luiz Adriano. Patinhas, tô pensando no Verón. Cara, quando você olha o gráfico do Verón, ele tá muito mais decadente e o Luiz Adriano hoje tá namorando uma oscilação aí. Quem sabe a gente consegue surfar e manter esse gráfico de alta aqui. Tá numa mesma média de gols que a gente viu do Babi, não uma média excelente, não uma média ruim. E você vai ver que ele tem menos pontos de sustentação, que leva aquele ponto do Luiz Adriano, que é a famosa máxima. Ou fez gol e fez 20, ou ele não fez, fez menos 2. E é um pouco mais complicado, vai ter mais risco, não é nossa dica segura, vai ser nossa dica moderada, mas o confronto favorece muito. Próximo nome, aí eu vou estar falando do glorioso da Muralha Cearense, que vai estar encarando o São Paulo. E fato é, cara, que o São Paulo toma gol todos os jogos. Os últimos 5 jogos do São Paulo tomou gol todos os jogos. É absurdo, a defesa tem muito vazado, acho que tem todas as mudanças do Diniz aí, tem os bots dados errados, mas o São Paulo tem tomado muito gol e seria irresponsável a gente não pegar esse essa tendência aí do São Paulo tomar gol todo jogo e não tentar olhar uma grande peça ofensiva que a gente tem no time do Fortaleza, que é o glorioso Wellington Paulista. Fato é que se a gente olhar nos últimos jogos do São Paulo jogando fora de casa, Vitinho fez gol, Robson fez gol, Marinho fez gol, Cano fez gol, 2 no jogo, e aí você fala assim, mas o Keno não fez, mas o Jair fez, mas o Abel Hernandes não fez nada, mas o Thiago Galhardo fez, que a gente sabe que são quase falsos atacantes aí, o Jair não, foi mais sorte do que nada ali. Se a gente olha o gráfico, o que acontece? Você vai ver que o gráfico de São Paulo ainda não tá acima da média em gol. Mas aqui a gente pega o campeonato inteiro. Se você olhar as últimas 5 rodadas, já tá disparado ali. O fato é que São Paulo cede muito desarme, finalizações defendidas e faltas. A zaga de São Paulo tem muito faltosa, por isso favorece a gente tentar utilizar aquelas peças, mas na malemolência aí consegue roubar bastante faltinha. E se a gente olhar do ponto de vista de execução, e eu entendo um pouco do seu drama aí, que é escalar alguém do Fortaleza, que o Fortaleza não tem trazido muita coisa pra cá. Vou estar recomendando o Wellington Paulista, eu sei, aqui com uma dorzinha no coração, sei que ele não é nenhum dos titulares atuais, tá disputando posição, só que os outros caras não têm nem dados o suficiente pra estar pensando. Eu acho que se você for usar, vale mais a pena ir nele do que pensar no Romarinho, vale mais a pena usar e tentar o 18 do que você usar pra tentar o 4, beleza? Tá numa média de gol um pouquinho melhor do que a gente falou, mas ele passou muito jogo sem jogar, você pode ver que tem vários platôs aqui na média dele, e tá acima da média de finalização defendida, o resto tem muito vermelho aí, é um jogador muito mais ousado, mas novamente o São Paulo favorece isso, especialmente nos últimos jogos. E por fim eu quero falar do meu glorioso Coxa Branca, vai estar enfrentando o Bahia que já eternizou alguns, mas nem tantos atacantes aí. Marinho fez muito gol quando jogou lá, quando recebeu o Bahia em casa, Matheus Gonçalves e o Luciano também. Mas, ainda assim, não é também, porque a gente teve jogadores aqui que saíram não falando muito nada. É claro que quando o Abel Hernandes não falou nada, o Galhardo falou muito. Quando o Fabinho não falou nada, o Abner Vinícius falou muito. Tem sempre uma boa pontuação sendo trazida aí pelo time do Abel. Aí, como esse é o vídeo do ataque, a gente vai analisar as oportunidades de ataque. Você vai ver que o Bahia está acima da média do cedido para gol e assistência.
Apesar do Coritiba não estar muito bem nesses pontos, está acima da média do campeonato em faltas sofridas. Quando a gente olha isso, a melhor peça que a gente está buscando é o Robson. Robson que hoje já transita entre os top 30 atacantes do campeonato. Você vai ver numa ascensão e tem se mantido. É um bom jogador, pontua bem fora do gol. E hoje você vai ver que ele está acima da média na maioria desses scouts aqui. É uma excelente peça. Eu, inclusive, avaliaria ela no caso de você ter um Gabigol, um PP sendo poupado pro jogo aí. Beleza? Não tem uma das médias absurdas que a gente viu lá no começo, obviamente, por isso que ele tá aqui no final do vídeo, mas ainda assim é uma excelente peça. Tem errado alguns passes a mais do que eu gostaria, mas ainda assim uma média de 3 faltas sofridas por jogo, finalizando mais de 2 vezes e desarmando bastante, garantir uns pontinhos e diminuir a chance da gastrite. Resumindo tudo que eu falei até agora, porque eu tô falando há muito tempo, mas você gosta de ouvir, por isso que você tá aqui no Cartologia, seja muito bem-vindo. A gente vai estar com Marinho, PP, Gabigol, moderadas, Luiz Adriano e Babi. Por fim, as mais ousadias e alegria vai ser o Wellington Paulista e Robson do Coritiba. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, deixa o seu like aí pra gente, ajuda a gente a crescer. Compartilha com seus amigos, manda no grupo. Pô, conheci um lugar diferente, cara, não é só achismo, tem uns gráficos estranhos, não entendi muito, mas vou rever de novo. Entra lá no nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram pra você receber todos esses gráficos 100% de graça. É de um cartoleiro para o outro. E como sempre, mais uma vez, vai Cartolinha!